Quando aquela simples faxineira mostrou ser a pessoa mais poderosa do prédio, ninguém conseguiu acreditar. O escritório da Santos Advogados estava em sua típica correria matinal. Executivos andavam apressados, equilibrando cafés e celulares, enquanto conversas sobre reuniões importantes preenchiam o ar. Evelyn entrou pela porta lateral, empurrando seu carrinho de limpeza com movimentos firmes e precisos. Para todos os outros, ela era apenas mais uma peça invisível no cenário corporativo. Seu uniforme verde escuro, desgastado pelos anos de uso, era como uma armadura que escondia seu verdadeiro papel naquele lugar. Ela passou pelos corredores iluminados, ajustando papéis deixados de forma desleixada nas mesas e limpando as superfícies de vidro com a habilidade de quem já fazia isso há anos. Ninguém a cumprimentou, exceto por um breve e automático "obrigado" de uma recepcionista distraída. Evelyn ouvia os comentários como ruído de fundo. Era sempre a mesma coisa. Conversas sobre lucros recordes, promoções iminentes e rumores de quem seria o próximo a cair nas graças, ou desgraças, de Alan Greaves, o temido CEO. A cada passo, a cada tarefa executada com perfeição, ela acumulava pedaços de uma realidade que os outros ignoravam. Uma cultura corporativa que prosperava à custa de seus trabalhadores. Ela se lembrou de algo que ouvira na semana anterior. Enquanto aguardava para limpar a sala de conferências, um executivo havia sussurrado: "Ela ainda está aqui. Achei que já tivesse se aposentado. Pessoas assim só ocupam espaço." Evelyn, como sempre, não reagiu. Ela nunca reagia. Apenas abaixou a cabeça e continuou seu trabalho. Mas naquele dia, algo dentro dela havia mudado. O ponto de ruptura veio em um turno à noite. Evelyn limpava discretamente o lounge dos executivos quando ouviu risadas vindas de uma sala próxima. 2 gerentes seniores conversavam enquanto abriam uma garrafa de uísque. "É tão fácil cortar o peso morto por aqui", disse um deles rindo. "Eles nem percebem. Acham que seus empregos importam", o outro respondeu, zombeteiro. "Alguns até choram quando são demitidos, como se fossem insubstituíveis." Evelyn parou no corredor, as mãos apertando o pano de limpeza. As palavras eram como facas, cortando sua paciência já desgastada. Ela sabia que eles estavam falando de pessoas, como ela, invisíveis, descartáveis, sem rosto. Ela voltou para casa naquela noite com um peso no peito e uma determinação renovada. Sentada na mesa de sua pequena cozinha, com uma xícara de chá nas mãos, ela começou a escrever. Suas anotações eram precisas e impiedosas, práticas antiéticas, demissões injustas, assédio ignorado, bônus manipulados. Evelyn estava criando algo que ninguém naquele escritório jamais esperaria dela. Um plano. Na manhã seguinte, o cenário era o mesmo. Evelyn entrou na empresa com seu carrinho de limpeza, o rosto tão calmo quanto sempre. Mas por dentro, ela estava analisando tudo. O horário dos executivos, os papéis deixados sobre as mesas, as conversas distraídas que revelavam mais do que os falantes imaginavam. Passando pela sala de reuniões, ouviu uma conversa alta e impossível de ignorar. "A reunião de acionistas é na próxima semana. O conselho adora os números do Alan. Ele é intocável. Ninguém em sã consciência desafiaria ele." Evelyn apertou a alça do carrinho com mais força, seus pensamentos girando em torno do que sabia e do que eles claramente não sabiam. Ela continuou seu trabalho, mas naquela noite voltou para sua mesa de cozinha. Com seu bloco de notas aberto, começou a traçar o próximo passo. Uma reunião de acionistas que mudaria tudo, e desta vez ela não seria invisível. O relógio marcava 5h30 da manhã, quando Evelyn entrou na Santos Advogados com o mesmo carrinho de limpeza que a acompanhava há anos. Seus passos eram firmes, mas seu coração batia acelerado. Ela sabia que cada movimento dali em diante precisava ser calculado. Com a reunião de acionistas a uma semana de distância, cada detalhe seria crucial. Enquanto empurrava o carrinho, pelos corredores ainda vazios, os últimos fragmentos da conversa dos gerentes seniores da noite anterior ecoavam em sua mente. Eles acham que seus empregos importam. Evelyn sabia que não era apenas sobre as palavras.
Era sobre o sistema que permitia que pessoas como aquelas prosperassem à custa de todos os outros. Ao longo dos anos, Evelyn havia se tornado uma especialista em passar despercebida. Sua invisibilidade era uma arma poderosa, permitindo que ela observasse sem ser questionada. Mas agora, ela estava pronta para usá-la de forma ativa. Ela começou com os documentos deixados descuidadamente sobre as mesas. Relatórios de despesas, contratos de bônus inflacionados e até e-mails abertos em computadores esquecidos. Evelyn não estava roubando nada. Ela estava apenas juntando as peças de um quebra-cabeça que já estava ali. Na sala de conferências, enquanto limpava uma mesa, encontrou um caderno de anotações aberto com a capa virada para baixo. As palavras "lucros recordes com cortes estratégicos" estavam rabiscadas no topo da página. Ao lado, uma lista de departamentos que haviam sofrido reorganizações. Evelyn anotou mentalmente os nomes e as áreas, sabendo que eles seriam úteis mais tarde. Evelyn sabia que precisaria de ajuda para transformar suas observações em algo concreto. Naquela noite, após o trabalho, ela fez algumas ligações. Entre seus contatos estavam antigos amigos de seu marido, incluindo um advogado experiente, um analista financeiro e um ex-funcionário da Santos Advogados que havia sido demitido injustamente. Eles ouviram atentamente enquanto Evelyn detalhava o que sabia. Eu tenho provas de práticas antiéticas, manipulação de relatórios financeiros e má gestão, mas preciso de orientação para garantir que isso seja levado a sério. O advogado, um homem chamado Robert, respondeu primeiro. Você tem algo poderoso, Evelyn, mas precisa organizar essas informações de forma que seja impossível ignorá-las e, acima de tudo, precisa apresentá-las no momento certo. O ex-funcionário, Clara, acrescentou. Eles nunca esperariam isso de você. Use isso a seu favor, mas tome cuidado. Se perceberem o que você está fazendo antes do momento certo, podem tentar te silenciar. Evelyn assentiu, sentindo o peso de suas palavras. Ela sabia que o que estava prestes a fazer exigiria não apenas coragem, mas também uma paciência que havia cultivado por anos. Nos dias seguintes, Evelyn continuou sua rotina de sempre, mas com um propósito renovado. Ela começou a prestar atenção nos padrões de movimento dos executivos. Quem entrava e saía das salas, quem permanecia após o expediente e quem deixava documentos importantes expostos em suas mesas. Na terça-feira à noite, ela limpava a sala de reuniões quando ouviu um telefone vibrar. Sobre a mesa, um celular desbloqueado exibia uma mensagem. Precisamos cobrir o desfalque antes da reunião de acionistas. Use o relatório editado. Evelyn tirou uma foto mental do remetente e do conteúdo antes de continuar sua tarefa. A cada dia, a imagem da cultura tóxica da empresa ficava mais clara. Em sua pequena cozinha, com uma xícara de chá ao lado, Evelyn começou a escrever o discurso que apresentaria na reunião. Sua mão tremia levemente enquanto as palavras tomavam forma. Por anos vi esta empresa prosperar às custas de seus funcionários, mas o que vocês não sabiam é que eu estava prestando atenção. E agora, tenho as provas de que o sucesso de Santos Advogados foi construído sobre práticas que não podem continuar. Ela repetiu essas palavras em voz alta, ajustando o tom, até que cada frase soasse firme e controlada. Sabia que teria que encarar Alan Greaves e os membros do conselho sem hesitar. Uma noite, enquanto olhava pela janela de seu pequeno apartamento, Evelyn refletiu sobre como havia chegado ali. Seu falecido marido, Martin, sempre acreditou no potencial da Santos Advogados, investindo na empresa quando ela ainda estava começando. Ele acreditava que eles poderiam fazer algo grande juntos. Mas agora, Evelyn via que o sonho de Martin havia sido distorcido pela ganância e pelo desrespeito. Ela sabia que tinha o poder de mudar isso, não apenas por ele, mas por todos aqueles que haviam sofrido sob a gestão de Alan. Na quinta-feira, Evelyn cruzou com Alan no corredor. Ele passou por ela sem sequer notar sua presença. Enquanto ela continuava empurrando seu carrinho, ele comentou com um colega. Estou tranquilo para a reunião. O conselho vai aprovar tudo sem questionar. Eles confiam em mim cegamente. Evelyn parou por um momento, observando Alan desaparecer pelo corredor.
Ela apertou a alça do carrinho e murmurou para si mesma. Eles não vão confiar em você por muito tempo. Ela sabia que a reunião seria o palco onde tudo mudaria. Evelyn estava pronta. Gancho. Com todas as peças no lugar, Evelyn se prepara para revelar sua verdadeira posição na empresa e expor as práticas antiéticas que observou por anos. Mas será que ela conseguirá enfrentar a pressão e o poder de Alan Greaves na sala de reuniões? O dia da reunião de acionistas finalmente chegou, trazendo consigo uma tensão quase palpável no ar. Os executivos da Santos Advogados desfilavam pelos corredores com uma confiança inflada, suas conversas cheias de números recordes e expectativas de mais um ano de lucros exorbitantes. Alan Greaves, como sempre, estava no centro de tudo, irradiando sua típica arrogância. Para ele, a reunião era apenas uma formalidade. Os acionistas ouviriam seu discurso, aplaudiriam os resultados e o coroariam mais uma vez como o homem que levava a empresa ao topo. Ninguém prestou atenção em Evelyn enquanto ela empurrava seu carrinho de limpeza pelos corredores bem iluminados. Seu rosto estava calmo, mas por dentro, ela sentia cada músculo tenso. O dossiê que ela havia preparado estava escondido dentro de uma pasta simples em seu carrinho, pronta para ser revelada no momento certo. Enquanto caminhava em direção à sala de conferências, ela passava mentalmente pelo discurso que ensaiara tantas vezes. Era agora ou nunca. Quando entrou na sala, os membros do conselho já estavam reunidos em torno da longa mesa polida. As janelas do chão ao teto ofereciam uma vista panorâmica de Dallas, e a luz do sol refletia no horizonte como um símbolo da grandiosidade que a Santos Advogados se orgulhava em exibir. Evelyn cruzou a sala em silêncio, posicionando uma jarra de água na mesa lateral. Nenhum dos presentes sequer levantou o olhar. Para eles ela era parte do cenário, nada além de uma faxineira. "Com licença", disse ela, sua voz cortando o ar de forma inesperada. As cabeças se viraram, algumas confusas, outras claramente irritadas pela interrupção. Alan, sentado à cabeceira da mesa, arqueou uma sobrancelha, seu sorriso condescendente surgindo quase que por reflexo. "Estamos no meio de algo importante. Se não for para limpar alguma coisa, sugiro que saia." Evelyn não se moveu. Em vez disso, deu um passo à frente e colocou a pasta sobre a mesa. O logo da Santos Advogados estava estampado na capa, junto com as palavras "Relatório de Acionistas". O silêncio que se seguiu foi tão pesado que parecia que o ar na sala havia mudado. "Eu sei exatamente o que está acontecendo aqui", começou Evelyn, sua voz firme, mas controlada. "E é por isso que estou aqui." Alan recostou-se na cadeira, cruzando os braços, claramente se divertindo com a audácia de Evelyn. Mas seu sorriso vacilou quando ela continuou. "Durante anos vi esta empresa prosperar às custas de seus funcionários. Vi práticas antiéticas sendo varridas para debaixo do tapete. Vi pessoas sendo tratadas como descartáveis, como ferramentas para satisfazer a ganância de quem ocupa posições de poder. E eu fiquei calada. Até agora." Um murmúrio se espalhou pela mesa. Um dos membros do conselho inclinou-se para a frente, franzindo o senho. "Do que você está falando?" Evelyn abriu a pasta e começou a distribuir cópias de documentos que havia preparado. Relatórios de despesas inflacionados, listas de demissões injustas, queixas de assédio ignoradas e contratos que beneficiavam apenas a liderança. Cada página era uma prova irrefutável do que ela vinha observando ao longo dos anos. "Isto", disse Evelyn, segurando uma das folhas no ar, "é o verdadeiro custo do sucesso desta empresa." Alan, agora claramente desconfortável, tentou recuperar o controle. "Quem você pensa que é para vir aqui fazer essas acusações? Você é apenas uma faxineira." Evelyn ergueu o olhar, seus olhos fixos nos dele com uma calma que parecia abalar toda a sala. "Não, Sr. Greaves. Eu sou a acionista majoritária da Santos Advogados. E hoje estou usando meu poder para garantir que você não continue à frente desta empresa." A revelação caiu como um trovão. O rosto de Alan perdeu toda a cor, enquanto ele tentava processar as palavras de Evelyn. Os murmúrios ao redor da mesa aumentaram, e os membros do conselho começaram a folhear os documentos que Evelyn havia apresentado.
as expressões de dúvida rapidamente sendo substituídas por preocupação e, em alguns casos, choque. "Isso é um absurdo!" gritou Alan, levantando-se abruptamente. "Você não pode fazer isso." Evelyn manteve a calma. "Tenho provas suficientes para justificar sua remoção. E tenho o poder de convocar uma votação para isso. Este conselho pode decidir se vai apoiar um líder que destrói a integridade da empresa ou se vai fazer a coisa certa." O caos tomou conta da sala. Os executivos começaram a debater, suas vozes se sobrepondo. Alguns defendiam Alan, tentando minimizar as provas, enquanto outros, impressionados pela quantidade de evidências, sabiam que não havia como negar a gravidade da situação. Evelyn permaneceu imóvel, esperando que as emoções se acalmassem. Quando finalmente conseguiram organizar a votação, o resultado foi claro. Alan Greaves foi destituído de seu cargo como CEO. Ele protestou, sua voz carregada de indignação, mas os membros do conselho, pressionados pelas provas e pelo impacto que o escândalo teria na reputação da empresa, não cederam. Helen foi escoltado para fora do prédio por seguranças, sua postura antes imponente, agora reduzida a uma figura derrotada. Evelyn permaneceu na sala, suas costas retas, observando os executivos que antes a ignoravam, agora olhando para ela com uma mistura de respeito e culpa. Mas ela não estava ali para ganhar sua aprovação. Ela já estava pensando no que viria a seguir. A Santos Advogados estava ferida, mas não destruída. E Evelyn estava determinada a transformar aquele lugar em algo que pudesse orgulhar-se de liderar. Ao sair da sala de reuniões com a pasta em mãos, Evelyn sentiu uma paz silenciosa. Pela primeira vez, não era mais invisível. Ela era o símbolo de uma mudança que ninguém havia previsto. Mas ainda havia muito a ser feito. A notícia da destituição de Alan Greaves se espalhou pela Santos Advogados como um incêndio em um campo seco. Na manhã seguinte, os corredores fervilhavam com murmúrios de descrença e especulação. As pessoas olhavam umas para as outras, perguntando-se como a silenciosa Evelyn, a mulher que empurrava um carrinho de limpeza pelos corredores há anos, poderia ser a acionista majoritária e ter destituído o CEO mais temido que a empresa já teve. Evelyn, no entanto, não se importava com os cochichos. Ela atravessou o prédio naquele dia com uma postura que ninguém tinha visto antes. Não estava mais empurrando um carrinho, mas segurando uma prancheta cheia de anotações. Havia um plano a ser executado, e ela não tinha tempo a perder. Sua primeira reunião foi com o conselho de administração. Agora, ciente de que as coisas haviam mudado. Quando entrou na sala de reuniões, encontrou os membros do conselho esperando, alguns com expressões ainda desconfiadas, outros tentando parecer cooperativos. Evelyn começou sem rodeios. "A partir de agora, a Santos Advogados não será mais a empresa que conhecemos. Vamos nos reconstruir. Isso não é opcional. É uma necessidade." Um dos membros, um homem mais velho chamado Richard, inclinou-se para a frente. "Evelyn, ninguém pode negar o que você fez ontem. Mas transformar uma cultura corporativa tóxica não é algo que acontece da noite para o dia." Evelyn o encarou, os olhos brilhando de determinação. "Eu sei disso, Richard, mas cada dia que perdemos é mais um dia em que permitimos que as mesmas práticas continuem. Começaremos com os mais negligenciados. A equipe de limpeza, os assistentes, todos os que foram ignorados ou maltratados. Eles serão os primeiros a ver mudanças reais." A proposta de Evelyn foi recebida com olhares mistos, mas ela já esperava isso. Alguns membros do conselho ainda estavam presos à mentalidade antiga, preocupados apenas com os lucros e as aparências. Mas ela sabia que teria aliados, mesmo que poucos, e isso bastava. Ao sair da reunião, Evelyn cruzou com Clara, uma jovem da equipe de limpeza que a encarou com uma mistura de admiração e hesitação. "Obrigada, senhora Evelyn, pelo que você fez", disse Clara, a voz tremendo de emoção. "Acho que nenhum de nós jamais pensou que algo assim pudesse acontecer." Evelyn sorriu calorosamente. "Não me agradeça, Clara. Ainda há muito trabalho a fazer." Enquanto continuava pelo corredor, Evelyn começou a colocar suas ideias em prática. Ela reuniu a equipe de RH e exigiu mudanças imediatas. Salários da equipe de limpeza,
e outros funcionários subvalorizados foram ajustados para refletir o aumento da carga de trabalho e os anos de negligência. Evelyn também trouxe uma equipe externa para revisar as políticas de assédio e discriminação, algo que nunca havia sido levado a sério sob a liderança de Alan. Ela implementou programas de treinamento para todos os níveis da empresa, focados em ética, empatia e respeito. Durante uma dessas sessões, Evelyn decidiu participar pessoalmente, sentando-se ao lado de funcionários de níveis variados. Alguns deles pareciam desconfortáveis com sua presença, mas ela logo os colocou à vontade, ouvindo atentamente e compartilhando suas próprias histórias de luta e resiliência. Mas não foi apenas nos corredores e nos escritórios que Evelyn fez mudanças. Ela organizou reuniões abertas, algo inédito na Santos Advogados. Em uma dessas reuniões, um jovem estagiário, visivelmente nervoso, ergueu a mão. Eu só queria dizer que nunca pensei que teria a chance de falar com alguém como você. Obrigado por criar esse espaço para nós. Evelyn assentiu, incentivando-o a continuar. Quero saber como podemos garantir que nossas ideias realmente sejam ouvidas. No passado, parecia que não importava o que sugeríamos. Ninguém prestava atenção. Evelyn fez uma anotação em sua prancheta. Isso acaba agora. A partir de hoje, quero que cada departamento tenha uma representação direta nas reuniões do conselho. Suas ideias e preocupações serão ouvidas por mim e por todos os líderes. E mais importante, vocês verão mudanças reais baseadas no que nos disserem. Os aplausos que seguiram foram espontâneos e sinceros. Evelyn sabia que essas mudanças eram apenas o começo, mas sentia que finalmente estava dando voz àqueles que haviam sido ignorados por tanto tempo. Nos bastidores, Evelyn também lidava com resistência. Alguns executivos que haviam prosperado, sob a cultura tóxica de Alan, tentavam minar suas iniciativas, espalhando rumores de que as mudanças eram sentimentais e prejudicariam os lucros. Evelyn lidava com cada obstáculo com calma e firmeza, demitindo aqueles que continuavam a desafiar abertamente suas decisões ou que se recusavam a se adaptar à nova realidade. Uma tarde, enquanto caminhava pelo escritório, Evelyn foi parada por um funcionário mais velho, que a cumprimentou com um aperto de mão firme. Trabalhei aqui por quase 20 anos e nunca pensei que viveria para ver alguém como você liderar essa empresa. Obrigado por nos dar esperança. Evelyn agradeceu com um sorriso, mas por dentro sentia o peso da responsabilidade. Sabia que, para muitas pessoas, ela representava mais do que mudanças estruturais. Ela era a prova de que até os mais invisíveis podiam se tornar agentes de transformação. Enquanto o sol começava a se pôr, Evelyn parou por um momento diante das janelas do prédio, olhando para o horizonte de Dallas. Ela sabia que a jornada estava longe de terminar, mas pela primeira vez em anos, sentia que a Santos Advogados estava no caminho certo, e dessa vez, ninguém seria deixado para trás. Evelyn sentiu o peso das semanas de mudança. Embora o progresso fosse visível, os desafios continuavam a surgir. A cultura corporativa enraizada da Santos Advogados não seria transformada da noite para o dia. Algumas das vozes mais resistentes às mudanças ainda cochichavam pelos corredores, enquanto outros executivos tentavam encontrar formas de desacelerar ou sabotar suas iniciativas. Evelyn, no entanto, não se deixava intimidar. Naquele dia, durante uma reunião do conselho, Richard, um dos membros mais antigos e céticos, levantou uma questão que parecia calculada para desacreditá-la. Evelyn, todos reconhecemos que os aumentos salariais e as mudanças no RH estão ajudando a moral dos funcionários. Mas você já considerou como isso afetará nossos lucros a longo prazo? A empresa não pode prosperar se gastarmos demais com coisas sentimentais. Evelyn manteve a calma, mas seus olhos refletiam uma determinação inabalável. Richard, as mudanças que estamos implementando não são sentimentais. Elas são estratégicas. Uma equipe motivada e respeitada é mais produtiva, mais leal e, no final das contas, mais lucrativa. Os números que você tanto valoriza começarão a refletir isso em breve. Ela fez uma pausa,
deixando suas palavras ecoarem pela sala antes de continuar. Além disso, estamos corrigindo anos de negligência. Negligência que, se ignorada, teria nos custado mais do que qualquer investimento que estamos fazendo agora. A sala ficou em silêncio, e mesmo Richard não encontrou uma resposta imediata. Evelyn sabia que ainda precisaria provar seu ponto, mas estava confiante de que os resultados falariam por si. Enquanto saía da sala de reuniões, ela foi abordada por Ana, a nova gerente de RH, que havia sido promovida sob sua liderança. Senhora Evelyn, desculpe interromper, mas queria compartilhar algo com você. Recebemos um aumento significativo no número de candidatos interessados em trabalhar aqui desde que as mudanças começaram. Parece que as pessoas estão começando a ver a Santos Advogados de forma diferente. Evelyn sorriu. Era uma pequena vitória, mas cada passo adiante a deixava mais motivada. Mais tarde, naquele mesmo dia, Evelyn organizou uma das reuniões abertas que havia implementado. Dessa vez a sala estava cheia, com funcionários de diferentes níveis e departamentos. Muitos estavam ali pela primeira vez, ainda incertos sobre o que podiam esperar. Evelyn começou a reunião com seu tom característico, direto e firme. Eu quero que todos aqui saibam que suas vozes importam. Este é um espaço para compartilhar ideias, preocupações e experiências. Nada do que vocês disserem será ignorado. Esta empresa é tão de vocês quanto minha, e juntos vamos moldar o futuro dela. Um jovem levantou a mão. Era Lucas, um dos estagiários que antes parecia intimidado demais para falar. Senhora Evelyn, eu queria agradecer por criar este espaço, mas também queria perguntar como garantir que essas mudanças continuem, mesmo depois que o foco mudar. Evelyn assentiu, impressionada pela profundidade da pergunta. É uma ótima pergunta, Lucas. A resposta está na construção de um sistema sólido e transparente. Não podemos depender de uma ou duas pessoas para manter as coisas funcionando. Precisamos de políticas e práticas que sejam fortes o suficiente para resistir ao tempo e às circunstâncias. E é por isso que todos vocês têm um papel nisso. Ela olhou ao redor da sala, seus olhos passando por cada rosto. Vocês são os guardiões dessa mudança. Não deixem que ninguém os convença de que seus esforços são insignificantes. Cada ação que tomamos juntos é um tijolo na construção de algo maior. A sala explodiu em aplausos, e Evelyn viu que, pouco a pouco, estava ganhando a confiança daqueles que mais precisavam dela. No entanto, Evelyn sabia que ainda havia uma última barreira a enfrentar: os investidores externos. Muitos deles haviam ficado inquietos com as mudanças, temendo que as novas práticas interferissem nos resultados financeiros. Evelyn marcou uma reunião com os principais acionistas para apresentar seu plano de longo prazo e, mais importante, para mostrar os primeiros resultados das mudanças. Na sala de conferências, diante de uma plateia de investidores sérios e, em sua maioria, céticos, Evelyn começou sua apresentação. Mostrou gráficos que indicavam uma redução na rotatividade de funcionários, um aumento na produtividade e até mesmo uma melhora no atendimento ao cliente. Mas o momento mais poderoso veio quando ela compartilhou histórias reais de funcionários que haviam se beneficiado das mudanças. Esta é Clara, da equipe de limpeza. Depois de anos sendo ignorada, ela agora gerencia uma pequena equipe e está contribuindo diretamente para melhorar nossos processos. E este é Lucas, um estagiário que, graças ao novo programa de mentoria, já está liderando projetos que antes seriam delegados apenas a executivos experientes. Ela concluiu com uma mensagem clara. O sucesso da Santos Advogados sempre foi medido em números, mas agora estamos provando que um ambiente saudável e justo também é uma fórmula vencedora. Estou aqui para garantir que nossa empresa não apenas sobreviva, mas prospere. E prosperidade significa muito mais do que lucro. Ao final da reunião, muitos dos acionistas que haviam chegado com dúvidas saíram convencidos de que Evelyn estava no caminho certo. Um deles, ao apertar sua mão, disse: "Nunca pensei que diria isso, mas você transformou meu ceticismo em admiração. Continue assim." Enquanto Evelyn voltava para seu escritório,
Foi parada por Clara no corredor. Senhora Evelyn, posso dizer algo? Você nos deu algo que não tínhamos antes, esperança. Obrigada por acreditar que merecemos mais. Evelyn sorriu, mas por dentro sentia o peso de tudo o que ainda precisava ser feito. Sabia que cada passo adiante vinha com novos desafios, mas estava pronta para enfrentá-los. Ela já havia provado que o impossível era possível e não pretendia parar agora. As semanas seguintes consolidaram o trabalho de Evelyn como uma líder transformadora na Santos Advogados. As mudanças implementadas começaram a gerar resultados visíveis, não apenas nos números, mas no comportamento diário dentro da empresa. Os corredores antes repletos de tensão e sussurros condescendentes agora tinham um ar de renovação. Funcionários sorriam mais, as interações eram mais respeitosas, e pela primeira vez em anos, a empresa parecia estar funcionando como uma equipe. Evelyn sabia que havia vencido batalhas importantes, mas o trabalho de reconstrução estava longe de terminar. Ela convocou uma última reunião do conselho para apresentar um relatório consolidado das mudanças, destacando o impacto positivo nos resultados financeiros e no clima organizacional. Quando a reunião começou, os membros do conselho estavam atentos de uma maneira que Evelyn não havia presenciado antes. Não era apenas respeito, era admiração. Ela abriu a apresentação com números que deixavam clara a eficácia de suas iniciativas. A rotatividade de funcionários havia caído 40%. Os custos associados ao treinamento de novos colaboradores foram reduzidos e a produtividade aumentara em 25%. Mas Evelyn sabia que números sozinhos não contavam toda a história. Ela continuou. A apresentação mostrando os depoimentos de funcionários de diferentes níveis, agradecendo pelas oportunidades que haviam recebido e pela nova cultura que havia emergido. Esses resultados não são apenas financeiros, disse Evelyn olhando para cada membro do conselho. Eles são humanos. E isso, senhores, é o que garante que a Santos Advogados terá um futuro sustentável. Quando ela terminou, a sala ficou em silêncio por um momento, antes de Richard, um dos membros mais céticos, se levantar. Evelyn não apenas transformou esta empresa, transformou todos nós. Eu era um dos que duvidavam, mas agora vejo que você estava certa. Obrigado por nos ensinar a ser melhores. Os aplausos que seguiram foram sinceros e duraram mais do que Evelyn esperava. Era um momento que selava o sucesso de sua liderança. Após a reunião, Evelyn reuniu sua equipe principal em uma sala menor para discutir os próximos passos. Entre eles estavam Ana, gerente de RH, Lucas, agora promovido a analista pleno, e Clara, que havia assumido uma posição de supervisora na equipe de limpeza. Cada um deles trouxe ideias para continuar o trabalho que haviam começado juntos. Precisamos garantir que as mudanças que implementamos sejam sustentáveis, disse Ana. Isso significa criar sistemas que funcionem mesmo quando enfrentarmos novos desafios. E precisamos continuar ouvindo todos os níveis da empresa, acrescentou Lucas.